Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Eu queria falar sobre a autoridade espiritual. E eu preciso que você abra de verdade o seu coração, porque eu não tenho condição, do tamanho da palavra de hoje, colocar legenda. Eu preciso que você abra o seu coração de verdade, para que Deus possa derramar onde você estiver. Vocês estão aqui? Essa pregação de hoje foi um parto, amém? Foram muitas horas debruçadas nela. E eu sei que Deus, Ele trabalhou primeiro comigo para poder falar com vocês aqui hoje. Repita comigo, diga, autoridade espiritual. Só para você entender, há uma diferença da igreja para o inferno, ou para os demônios. Os demônios, eles têm poder. A igreja também tem poder. Toda vez que Jesus ou a Bíblia vai falar dos demônios, vai dizer que eles têm poder. Mas toda vez que vai falar sobre a igreja, vai dizer que ela tem poder e autoridade. Então há uma diferença, eu já preguei sobre isso. Rick Renner ministra muito bem sobre isso. Eu queria ministrar outras coisas hoje. Há uma diferença no reino espiritual da igreja para os demônios. E a única diferença no sentido de exercer domínio é a autoridade. Os demônios agem ou atuam nessa terra porque alguém está dando autoridade. Não é Deus. Não é Deus que está dando autoridade para os demônios. É brecha que alguém está dando. Não, você não entendeu não. Vocês estão aqui, amado? Então, a igreja precisa aprender urgentemente sobre a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não é 1 quilo que você levanta hoje na academia e acha que o corpo já está pronto. A autoridade espiritual é o que você vai praticar todos os dias, para que isso fique vivo dentro de você. Porque a autoridade é um comportamento, uma postura e uma revelação. Basta você ver um pai que o filho domina ele, um filho de 4 anos de idade. Um filho de 4 anos de idade domina um pai. Esse pai não sabe exercer autoridade. Vocês estão comigo? O mundo está se perdendo, por exemplo, e um dos grandes princípios que estão se perdendo é que ele não sabe exercer autoridade. Alguns exercem autoritarismo, então no abuso de autoridade. Vocês estão aqui? Mas também outros entram no liberalismo, em que não existe padrão nem identidade. Vocês estão comigo? Existe uma diferença na teologia da ortodoxia e a ortopraxia. Não quero cansar vocês, mas só para você entender, que até a teologia entende isso. Ela diz que existe uma coisa chamada ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é o ensino, o aprendizado, o teórico. É quando você conhece algo e ensina teoricamente. A ortopraxia é o quanto você está disposto a praticar aquilo que você prega. O reino de Deus não é formado de ortodoxia. O reino de Deus é formado de ortopraxia. Vocês estão aqui ainda? E a autoridade espiritual depende do quanto você quer praticar ela. Então, em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 4, por gentileza, Romanos 13, do 1 ao 4, bem rapidinho. Está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem, Romanos é Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Eu vou ressaltar, porque tem pessoas que às vezes acham que o Google, o YouTube prega melhor do que a sua igreja local. E tem muito doido no YouTube, muito maluco, muito rebelde, muitas pessoas com espírito de engano, pregando coisas que não tem nada a ver, não tem profundidade nenhuma, raso, levianos, e pessoas que não têm estudo nenhum, mas tem cara de estudado. Às vezes um artista, por exemplo, ele tem muita influência. Consegue entender o que eu estou falando? Bem rapidinho. Um artista, o cara tem, sei lá, o cara foi um satanista, um artista de Torá, e ele se converte. O testemunho dele chama a atenção. E esse artista, ele tem sim a autoridade, presta atenção nisso, para poder testemunhar o que Jesus fez na vida dele.
E daqui a pouco eu provo isso. Porém, ele não tem autoridade para doutrinar a igreja. Porque doutrinar a igreja tem a ver com profundidade, maturidade. E você está em cima de um altar, na frente de um rema, doutrinando pessoas, é você dizendo assim: se você andar por aqui, você vence, você prospera. E tem muita gente botando sinalização maluca, e tem um bocado de gente doida seguindo atrás. Vocês estão comigo? Amém mesmo? Ok. Então ele está dizendo que todo homem esteja sujeito, submisso às autoridades superiores. Quem estabelece as autoridades superiores? A Bíblia. A Bíblia vai dizer quem são essas autoridades. Ele vai dizer que primeiro é, por exemplo, da igreja, Jesus. Ele vai dizer que a palavra de Deus também é uma autoridade. Ele vai dizer que as autoridades civis constituídas, autoridade. Um professor, autoridade. E um pastor numa igreja, autoridade também. Vocês estão aqui? Mas ele também vai dizer que o pai e a mãe são autoridades. E vai dizer que o marido é uma autoridade da mulher. Vou falar de novo. O marido é uma autoridade da mulher. Agora eu queria que as mulheres dessem um amém. A mulher agora. O marido é uma autoridade da mulher. Ô, mulheres abençoadas. Daqui a pouco vocês vão aprender mais. Amém? Vamos chegar lá. Não jogue pé de mim não, amém? Vocês vão entender o princípio. O problema é que algumas pessoas desequilibraram para lá, outras pessoas desequilibraram para lá e perderam a mensagem de Deus. Vocês estão comigo ainda? E ele diz o seguinte: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então as autoridades, essas cadeias de autoridade, foram estabelecidas por Deus. O mundo, o diabo, o distanciamento de Deus vai buscar tirar e quebrar tudo isso. Perder o referencial e perder a identidade. Ponto final. E quanto mais a gente vê filosofia de boleia de caminhão, quanto mais a gente vê um monte de gente rasa, falando um monte de coisa sobre a vida, eu só fico vendo a equação final do que vai dar isso. Porque as equações não estão batendo. As crianças estão ficando cada vez mais rebeldes, as mulheres mais cansadas, os maridos mais sem identidade, sem saber como ser autoridade dentro de casa, por exemplo. Os professores perdendo o lugar da sala de aula, por eles mesmos, pelos discursos anárquicos dele, os alunos estão engolindo eles. Está tudo destruindo. Mas nós estamos errados. A Bíblia está errada, segundo eles. E eu não entendo somente pela palavra que diz que o diabo cegou o entendimento. O diabo cegou o entendimento. Vocês estão nesse lugar? Somente nesse discurso, nesse entendimento a gente consegue perceber. E aí, querido, a Bíblia deixa aqui muito claro em Romanos que Deus é a origem da autoridade. Deus é a origem da autoridade. Presta atenção nisso. E ele está dizendo que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Paulo é o escritor de Romanos. É o escritor de 75% do que se entende sobre a igreja e a graça. Então, ainda que eu pegasse algum texto do Antigo Testamento, alguém poderia dizer: não, pastor, isso foi no Antigo Testamento, mas eu estou pegando Paulo. E eu vou dizer o que Paulo fez para respeitar o que ele pregou. Então ele andou na ortopraxia. Vocês estão comigo ou não? Então Deus, ele é a fonte, mas ele delega. Deus, ele é a fonte da autoridade, mas ele delega. Ele delega aos pais, por exemplo, constituírem os princípios que estão nos filhos. A responsabilidade não é de Deus, não. Fazer nossos filhos cristãos, não. Ou andar no cristianismo. É nossa. E nós vamos prestar conta. Ele delega a autoridade. Você que é patrão, você que é dono de uma empresa, você tem uma autoridade espiritual ali dentro. Você é tão sacerdote da sua empresa quanto eu sou pastor dessa igreja. Você começa a fazer coisa errada lá, você vai colher. Porque você está dando legalidade para o diabo entrar. E você tem que ter muito cuidado, porque no princípio é doce como mel. Mas depois a cobrança é pesada.
E muitas pessoas vêm pedir oração ao pastor, por exemplo, pastor, ore pela minha empresa, por exemplo. E lá dentro a gente sabe que tem coisa errada. E você não conta a história toda. É chegado o tempo, querido, de entrarmos de fato, como eu estava orando aqui no início, sairmos de construção de castelos de areia, porque é só trabalho. Tem pessoas que são fãs de constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói. Gente, nós precisamos entender que construção é um bloco de cada vez. Às vezes é cansativo mesmo, às vezes é chato, mas nos leva ao sucesso. Vocês estão comigo mesmo ainda? Ok. Então Deus é a fonte. E o que é autoridade? Direito de mandar. Então Satanás tem poder, mas não tem direito de mandar. Um bandido com um fuzil na mão, chega na sua frente e diz, me dê seu carro. Ele tem poder. E você entrega o carro por causa daquele poder. Mas se chegar na hora, 2 viaturas do COI, todo mundo encapuzado, perdeu. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? Presta atenção no que eu estou falando hoje. O que é que ele tem para roubar seu carro? Poder, o fuzil. Mas ele não tem legalidade para portar aquele fuzil, ele não tem legalidade para tomar o seu carro, porque você, dentro do seu carro, você é a autoridade do seu carro. E você tem o direito de acionar o Estado e sua força policial por causa da sua autoridade. Vocês estão comigo? Então, o que é autoridade? Direito de mandar. Obviamente que é conceitos bíblicos que eu estou dando aqui. Ok? Eu não quero entrar na parte de filosofia jurídica, mas no direito é isso, o direito de mandar. É o que o grego e o hebraico quer falar. Então, imagine um policial da PRF. 1,60 m de altura, franzino, gasguito. Até está com anemia, coitado. Um exemplo. Mas ele está com todos os emblemas, autenticado. Ele está na frente lá do posto policial. E vem uma Scania, um trem-mião, toneladas. E ele de longe já está sinalizando. Aquele motorista, ele vai fazer manobra para chegar e parar na frente dele. Um gasguito, por assim dizer, como ser humano, não como autoridade, entenda o que eu estou falando. Levanta a mão, dá uma ordem e toneladas. E um homem maior do que ele dentro do carro para. Obviamente eles não pararam por causa do homem, mas pararam por quem o homem representa. Nós temos emblemas também, nós temos o sangue de Cristo, nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra, nós temos emblemas no reino espiritual que nós podemos dizer vem, vem, vai, vai. A Bíblia fala sobre isso. Estão comigo nessa noite ainda? Amém. Watchmania, um dos maiores pregadores na Ásia, um dos maiores ganhadores na Ásia de pessoas. Watchmania disse que o primeiro princípio que ele ensinava no continente asiático para ganhar os irmãos e fazer com que eles andassem em autoridade em um ambiente tão hostil, o primeiro princípio cristão, e ele disse que é o primeiro princípio que um pastor tem que ensinar na igreja, é o princípio de autoridade espiritual. E a gente vê um bocado de crente com medo, um bocado de crente sem identidade, um bocado de crente sem saber quem são, porque não sabe o que é autoridade. Vocês estão aqui, amados? Em Salmo 103, 19 diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ele está querendo dizer que o trono de Deus ele não se abala. O trono de Deus não consegue ser nem tocado nem arranhado. O trono significa governo. Ele está dizendo que do trono dele está governando tudo. Pastor, e por que o mundo está desgovernado? Porque os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos homens. Mas ele nos deu a chave, ele diz, venha a nós o teu reino, seja feito aqui na terra como já é no céu. Mas diz que isso aconteceria por meio de oração. Então qual é a chave de mudança na terra? O homem. Inclusive, para ele vir mudar a terra, ele teve que vir na forma de homem. Por causa de princípio de legalidade. Porque Deus não construiu robôs na terra.
Ele nos deu livre-arbítrio. Então tudo passa por um processo de convencimento. Se o diabo convencer você que essa palavra é besteira, deixe para lá, é o que você vai comer. Se você deixar o Espírito Santo lhe influenciar e você der lugar à palavra, você vai comer também do que ela disser. Deus nos ama de tal forma que o princípio do amor, eu já ensinei isso, é a liberdade. Quem ama, deixa livre. Isso vai ser importante daqui a pouco, eu vou falar. Quem ama, deixa livre. Quem ama não domina. Quem ama, deixa livre. Amém. Então Deus deixa a gente tão livre para a gente viver do jeito que a gente quiser. Porém, não será do jeito que a gente quer que a gente vai usufruir das coisas de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, maldito o homem que confia nele mesmo. Sabe que a Bíblia não disse maldito o homem que confia no outro? Não. A Bíblia diz maldito o homem que confia nele mesmo. Você não pode confiar nem em você. Aí ele diz que confia na força do seu próprio braço. E ele manda nesse mesmo versículo a gente confiar no braço do Senhor. Sabe, irmão, você pode passar a sua vida toda confiando na sua inteligência, no seu braço, ou você abrir um espaço para Deus entrar. Só que na hora que você abre espaço para Deus entrar, Deus ele começa a fazer uma operação extraordinária na sua vida. Então, as pessoas dizem muito hoje em dia, sabe, eu quero viver os princípios do reino de Deus. A minha visão é de reino. Eu quero viver os princípios do reino. Eu acho muito bonito isso. Mas eu consigo perceber que talvez a maioria que fala isso, está falando de outra coisa. Porque quando você fala de eu quero viver os princípios, desculpa, quando eu quero viver, eu sou uma pessoa do reino de Deus, e eu quero viver o reino de Deus, não tem como você viver o reino de Deus sem primeiro viver os princípios dele. Eu vou provar para você, muito simples. Estamos falando de reino, trono, governo, muito simples. Se uma pessoa chega nos Estados Unidos, sai de Itabaiana e vai para os Estados Unidos, ele pratica um crime lá, ele vai ser julgado perante qual lei? Vocês estão aqui ou não estão aqui? Ele vai ser julgado de acordo com a lei americana. Se ele quiser qualquer benefício nos Estados Unidos, ele vai ter que se submeter às leis americanas. Se ele disser, eu quero me tornar um cidadão americano, ele vai ter que seguir os princípios americanos. Vocês estão comigo ou não? Daniel aqui é intérprete de alguns americanos, trabalha com isso, representa alguns americanos no Brasil. Flávio está aqui, não sei se está aqui Flávio, a Aline também, moraram nos Estados Unidos, pode falar isso melhor até do que eu. Você não pode chegar nos Estados Unidos achando que você vai colocar sua cultura lá. A menos que eles deem a ousadia e a autoridade para isso. Mas se lá eles disserem, é X, não bota os 2 X do Brasil não. Eles vão querer X, é X, acabou-se. Senão eles metem você dentro de uma patrulha, não deixam nem você voltar para casa, se eu estiver errado me avisa, foi Flávio que me explicou isso. Bota você dentro da patrulha, você pode ter construído o que você quiser nos Estados Unidos, ele não dá nem tempo de você pegar. Vocês estão comigo? Uma irmã nossa, infelizmente se desviou. Não aqui, em outra igreja, Ela se desviou e ela foi se prostituir na Suíça. Levantou um patrimônio gigante na Suíça. Um dia os policiais pegaram ela, meteu ela em uma viatura, meteu ela lá na tradição e foi metendo, ela chegou aqui podre no Brasil. Não deram roupa, não deram nada para ela, nem banho. E ela não teve direito de pegar nada, todos os bens foram sequestrados. Vocês estão nesse lugar ou não estão aqui? A gente precisa parar de romantizar coisas que não funcionam e viver uma vida de engano. Precisamos ser maduros o suficiente para enfrentarmos de fato como funciona a coisa. Porque no dia que a gente conhece, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você pode chegar, meu irmão, está bebendo essa água. Aí você está bebendo essa água, aí você bebe aqui. Aí você chega para o doutor Ricardo e diz, doutor Ricardo, eu estou com diarreia há mais de 2 meses. Aí ele faz todas as investigações. Aí um dia ele pergunta, e essa água você pega da onde? Mas não, de um buraco lá perto de casa. Ele diz, rapaz, faz o seguinte, ferva essa água. E depois que você ferver, vamos ver o que é que acontece? Vocês estão comigo ou não estão aqui? Amém ou não amém?
aí eu, rapaz, meu Deus, eu parei de ter diarreia. O fato de eu ser ignorante e não saber que essa água estava me dando diarreia, eu deixava de ter diarreia? Não. A Bíblia diz que antes vigorava a morte. Depois veio a lei, para mostrar do que a gente morria. Depois veio Jesus, para pagar o preço da lei. É o que está escrito. E o tempo que nós estamos hoje chama graça. O tempo da igreja. E o tempo da igreja não vai negar que nós temos que seguir um caminho. A Bíblia vai deixar muito claro, se proceder diz assim, será abençoado. Se não proceder, não será abençoado. Então não adianta, mesmo na ignorância. Pastor, mas Beltrano é ignorante, ele não sabe. Ele vai continuar morrendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo dele, o povo dele, o povo dele. Então o que é que nós temos o papel? Pregar a palavra, libertar o povo da ignorância espiritual, porque tem muita coisa que as pessoas estão sentindo, acham que é físico, é emocional e não é, é espiritual sim. Tem coisas que não estão indo para frente por causa do mundo espiritual, tem coisas que não estão acontecendo por causa do espiritual, e às vezes pessoas boas, maravilhosas, pessoas que querem servir a Deus, mas estão servindo por causa do ensino errado. Oh, aleluia. Então, em João 19:10 diz, não precisa anotar não, porque eu tenho que correr agora, tá bom? Eu tenho pouco tempo. João 19:10 diz, ao 11, está gravado, depois você pega lá e bota para rachar, amém? João 19:10 diz, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes o que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Imagine. Pilatos botou torando em Jesus aqui. Eu tenho autoridade. Do que ele está falando? Autoridade. Você tem que me responder, rapaz. Pilatos falando com Jesus. Porque eu tenho autoridade para matar você. Eu tenho autoridade para tirar você. Eu sou o cara aqui. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Dá um nó na mente. Uau! Eu vou explicar. Primeiro que ele está dizendo que Pilatos tem pecado também. E ele está dizendo que os judeus têm pecado maior. Aqueles judeus, não os judeus de hoje. O cristianismo não é antissemitista. Aqueles judeus. O povo evangélico e protestante é o povo hoje que mais protege e defende o povo judaico no Brasil e no mundo. Os protestantes são os que mais investem em Israel. Vocês estão aqui? Pode ter certeza. Nós temos dados para isso, para falar isso. Então, não me venha falar disso aqui. Eu estou falando exatamente da Bíblia e palavra. Então, Jesus mesmo disse, ó, esses judeus aqui. Que judeus? Todos os judeus? Não, o sinédrio. Ele está falando, aqueles judeus que me entregou. Porque por causa disso, aí vem um nazismo e tudo mais, se utilizando da Bíblia, palhaçada. Na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia diz que Jesus apontou para aqueles fariseus, aqueles fariseus, e disse, esses fariseus têm Bíblia, têm palavra suficiente para poder entender que eu sou Messias. Mas eles fecharam os ouvidos, fecharam os olhos. Eu já tinha falado sobre isso, vocês estão aqui, amados. Ele disse, você está pecando, mas eles têm pecado maior. E depois pode falar se existe pecadinho ou pecadão. Eu acho que ele está falando alguma coisa aqui, mas tudo bem. Ele diz, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou aqui por causa de um propósito. E falou para Pedro também, se eu quisesse, eu mandava miríades de anjos aqui agora para torar esse negócio no meio. Foi o que aconteceu com a igreja Condorô, que não tinha cumprido o propósito ainda de Pedro e a cadeia caiu. Vocês estão aqui? Sabe o que isso quer me dizer? Só aqui um comercial. O diabo, ele não tem o último dia da sua vida, quem tem é Deus. Não, você não entendeu não. Não, você não entendeu não. Na sua vida não está na mão do diabo, está na mão de Deus. Aleluia. Porque quando o diabo pensa que está trabalhando contra a gente, um crente que sabe da sua autoridade, ele está trabalhando a favor. Ele só está melhorando o testemunho. Vocês estão aqui ou não? Tem horas que o diabo está apertando. Diga, olha, Satanás, você só está me incrementando o meu testemunho.
Vocês estão aqui ou não? Ok. Sabe, Jesus está dizendo, agora veja como Jesus falou. Jesus não disse irresponsável ou coisa parecida. Jesus respeitou Pilatos. Você não vai ver Jesus desrespeitando a autoridade. Jesus está respeitando a autoridade, entendendo que ela foi colocada por Deus. Vocês estão comigo? Por favor, esteja comigo. Se você tiver qualquer autoridade sobre você, que está agindo errado, você tem que fazer a mesma coisa. Senhor, quem colocou essa autoridade na mão dele foi o Senhor. Se resolva com ele. Eu nunca vi alguém que tenha recebido a autoridade delegada de Deus para não prestar conta no final da vida. Vocês estão aqui mesmo? Eu não vou abrir minha boca aqui para falar algumas coisas. Nós estamos hoje na internet. Mas faça uma pesquisa da colheita de autoridades. Autoridades civis, religiosas, que abusaram da sua autoridade. Quem prestou conta com ela foi o próprio Deus. Então nós entregamos a nossa força contra a autoridade, vai ser uma rebelião. Nós temos que começar a orar, interceder por aquelas pessoas. Eu trabalhei 16 anos no tempo prisional. E eu sei, eu poderia dar vários testemunhos aqui. Em situações que não está gravando, por exemplo, e outras situações eu consigo dar testemunhos mais profundos. Quantas vezes o meu joelho no chão mudou pensamentos, autoridades, quando eu entendi isso. Por enquanto que eu batia de frente, eu me arrebentava. Ok. Sabe, queridos, tem pessoas que dizem assim, olha, eu só obedeço a Deus. Eu só sou submisso a Deus. Quando uma pessoa diz que só obedece a Deus, ela não obedece a ninguém. Porque o próprio Deus disse que para obedecer a Ele, teria que obedecer às autoridades aqui da terra. Em Romanos, começamos a ler esse texto. Você quer me obedecer? Obedeça às autoridades na terra. Sabe, mas quando você não respeita o seu pastor, por exemplo. Vou dar um exemplo, meu exemplo. Quando você não respeita o seu pastor, você não respeita seu marido, o seu líder na sua casa, autoridade nenhuma, a sua boca é uma boca maldita, porque você vive murmurando, falando mal de autoridade, e a sua autoridade aqui na terra é fraca. Quando você abre a boca nas suas orações, nada acontece. Oh, aleluia! Você tem poder? Tem. Mas se estiver dentro do raio de ação da palavra, porque a autoridade tem insígnias. A autoridade, ela tem leis, princípios. Se você está fora dos princípios, você tem o direito à autoridade, mas não está conseguindo executar ela. Vocês estão conseguindo me entender direito ou não, amados? Quando um crente está falando mal de autoridade, não se submete, coisa desse tipo, é como um policial corrupto. Ele tem autoridade, mas ele não é respeitado. O reino espiritual não lhe respeita. Eu vou provar na Bíblia, não se preocupe não. Eu vou mostrar Jesus ratificando, dizendo que é assim mesmo. E a gente vai para frente, amém? Veja quando Paulo está preso. Paulo ele foi preso. Quando Paulo ele foi preso, ele está lá sendo julgado. E aí ele está querendo ir para Roma. Ele está querendo ir para Roma. Ele se entrega, ele abre mão do direito dele de ficar em Jerusalém como cidadão romano. E ele disse, eu quero ir para Roma, eu quero ir para Roma. E ele sabia que ia enfrentar Nero. Então ele estava indo para a morte, porque Jesus disse que era para ele pregar o evangelho lá. E aí quando ele está lá, ele estava querendo que acabasse logo aquele julgamento e por aí vai. Mas no momento do julgamento ele se indigna com algumas coisas que aqueles sacerdotes estavam falando e fazendo. Então naquele momento que ele está ali, presta atenção nisso, ele começa a se defender pelo princípio da ampla defesa e contraditório, pelo devido processo legal que já vigorava naquele tempo por causa do direito romano. Então ele tinha direito de falar, ele tinha direito de falar diante do direito romano e do direito judaico. Vocês estão aqui mesmo ou não? Okay. E ele começa a falar, quando ele começa a falar, vem um homem dar um tapa na cara dele. Bom. Por quê? Porque ele está dizendo que Jesus é o Messias, é o Senhor, ele está pregando a palavra. Mas é o direito de falar. E o direito de falar na sua defesa era sagrado. É tanto que você vai ver Estevão pregando do início até o fim. Desculpe, me perdoe, Tiago
ao ser morto, pregando do início até o fim, e ninguém atrapalha ele. Vocês estão aqui ou não? Vão me acompanhando, por favor. E aí quando ele toma um tapa na cara, antes disso ele vê aquele homem manuseando a Torá. E ele olha para aquele homem e diz, parede branca. O que ele quer dizer? Hipócrita. Você é um cara que diz viver a palavra, diz pregar a palavra, mas não vive. A parede é hipócrita. Aí alguém chega para ele e diz, rapaz, aí é o sumo sacerdote. Ele me perdoe. Porque se eu soubesse que você era o sumo sacerdote, eu não teria chamado você de parede branca. Você não entendeu isso não. Eu estou falando Novo Testamento, amém? Eu estou falando Novo Testamento, amém? Eu estou falando Novo Testamento, amém? Que tem uns pregadores da graça radical que quer arrancar esses princípios. Não entre nessa. É morte espiritual. Você começa a tornar ilegítimo. Presta atenção no que eu estou falando. Entenda o que eu estou dizendo. Ele está dizendo, eu sei que você está errado, mas eu não tenho autoridade para ofender você. Eu não posso ofender você. Eu posso criticar a sua ação. Ele poderia ter falado, ô irmão, por que você fez isso? Você não pode fazer isso. Mas ofender ele, não. A gente não tem o direito de olhar para um prefeito, um governador, um presidente e ofender ele. Nós não temos. Assim como o profeta não pode ser julgado, mas a profecia sim. Vocês estão me acompanhando? No momento que eu estou profetizando aqui, vocês devem julgar a profecia. Todos devem julgar a profecia. Mas deve ter cuidado com a pessoa do profeta. Porque quando você atinge a pessoa, você está atingindo Deus. Nós também podemos discordar de uma atitude de um ministro do STF. Atitude, não dele. Do presidente da República, nós podemos discordar. Eu tenho muitas coisas que eu não concordo. Mas eu concordo com muitas coisas também. Se amanhã ganhar outro presidente, ou não, todos vão falhar. Todos vão falhar. A Bíblia diz que um dia estava lá na igreja de Corinto, a igreja mais carnal que existia. Não, eu só respeito Paulo. Não, eu só respeito, presta atenção, por favor. Eu só respeito Pedro, ou não está assim escrito? Não, eu só respeito Apolo. O outro disse, não, eu só respeito Jesus. O último era o mais espiritual. Eu só respeito Jesus. Paulo chega e diz, eu estou escrevendo, é para carnal. Ou igreja carnal de Torá. Eu queria estar aí agora. Porque ele poderia dizer, parabéns quem disse que só me respeita. Ou ele poderia dizer, parabéns quem disse que respeita Jesus. Mas ele está dizendo, não, vocês têm que respeitar as autoridades locais. Isso é rebelião, isso é rebeldia. Vocês têm que respeitar o diácono, saber respeitar a igreja de criança, saber respeitar o irmão que está do lado. Nós temos que nos respeitar. Ei, nós somos cristãos, rapaz. Eu sabia que ainda tem muito glória a Deus. Já está dando alguns, eu vou glória a Deus, amado. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Presta atenção nisso, é muito importante. Vamos lá. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era um modelo da perfeição. Em algumas Bíblias vai dizer aferidor de medidas. Modelo ou aferidor de medidas. Segura isso aí. E de perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus. E vai, aí vou adiantar. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras. Você era inculpável em seus caminhos. Uau! Desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. E o expulsei, ó querubim. Está falando com Satanás. Ele deixa muito claro aqui. E ele vai dizer, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu tirei daqui. E aí ele vai falar. E no final ele diz, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. E reduzi você a cinzas. Vocês estão comigo ainda?
tem algumas coisas aqui importantes. Primeira rebelião. A primeira quebra de autoridade. Esse que influencia a humanidade para ser assim. Expert nisso daí. Mostra-se um detalhamento aqui, diante dessa profecia, porque quando o profeta olha o retiro, ele não vê mais o retiro, ele vê o demônio no retiro. E ele começa agora a falar para o demônio que está no retiro. Ok? Ok. Ele diz o seguinte, sabe, algumas coisas que a gente precisa começar a aprender com isso daqui. Ele diz, olha, Satanás era o aferidor. Toda vez que Deus ia criar alguma coisa, ele dizia, Lúcifer, vem cá, deixa eu olhar para você. Ok, isso é muito bom. Vocês estão aqui não, né, amados? A Bíblia diz modelo da criação, aferidor de medidas. Olha que topado. A Bíblia diz que em Isaías que ele tinha um trono. A Bíblia diz que ele queria em Isaías também elevar o seu trono ao trono de Deus, ou seja, ele tinha uma autoridade. Satanás, ele era honrado. Satanás, ele era respeitado. Em matéria de anjo e de criação, era o maior. Mas ele um dia disse, eu quero derrubar Deus. O que uma pessoa tendo tudo isso, e porque uma pessoa tendo tudo isso, quer derrubar uma outra pessoa? Estragar sua autoridade, seu raio de ação, destruir o que Deus está fazendo. Por quê? Insatisfação. Alô? Insatisfação. Insatisfação é um espírito satânico. Que você está ali sendo construído. Deus está trabalhando. Você não consegue ver onde você estava antes. Você não consegue ver o que Deus está fazendo quando você estava antes. Você quer o agora. Eu quero hoje. Vamos, Deus, eu quero agora. Porque está acontecendo umas coisas difíceis aí na minha vida. E se não for do meu jeito, eu caio fora. Eu tenho outro jeito de fazer. Vocês estão comigo ainda nesse lugar? Aleluia. Jó, quando estava sendo bombardeado pelo diabo, para desgastar ele. Para desgastar ele. Presta atenção nisso, para desgastar ele. Quando ele blasfema, porque ele blasfemou. Quando ele blasfema, Jó começa a dizer que Deus gosta dos ímpios. Ele começa a dizer uma série de coisas. O próprio Deus chama ele de orgulhoso. Vá ler lá o livro de Jó. Quando Jó destrói ou consegue destruir uma boa parte do que Deus tinha feito nele. Presta atenção nisso, por favor. Aleluia. Ele ouve, presta atenção, um menino. Repita comigo, diga um menino. Porque ele entendeu que a unção veio sobre ele. Ele entendeu que a unção veio sobre ele. Sabe, amados, algumas pessoas vão olhar para a gente e vai dizer, quem é esse cara? Sabe, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? E sabe, pode ser a pessoa mais simples da face da terra. Pode ser a pessoa mais indouta da face da terra, a unção veio sobre ela. Ela está ungida ali agora, nós precisamos identificar isso, daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre isso. E quando Jó disse, eu agora vou ouvir o que esse rapaz, esse jovem, cheio do Espírito Santo, está falando, ele ouve, se submete, e ele disse, antes eu ouvia falar sobre Deus, mas agora eu o vejo. Onde foi que ele viu? Ele viu nas palavras daquele menino. Porque não tem nada a ver com capacidade aqui. Não, você não entendeu não. Não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com autoridade. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Vamos para frente. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus restitui em Jó, qual é? É o quê? A autoridade. O processo de restauração espiritual no ser humano, o primeiro processo, quem se desviou, quem está desligado, quem está frio espiritualmente. O primeiro processo que o diabo quer derrubar é a autoridade espiritual. E o primeiro processo que Deus quer restaurar é a autoridade espiritual.
Porque dessa autoridade, essa consciência, tem a ver a sua oração, a sua adoração, sua intimidade, tem a ver a sua entrada no reino, sua postura, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Talvez você está na igreja, Senhor, meu casamento, Senhor, meus filhos, Senhor... Espera aí, vamos começar do início. Autoridade espiritual. Vamos restaurar a sua autoridade espiritual. Pare de ficar em pé e caindo. Fique em pé e deixa eu trabalhar na sua vida. Vocês estão comigo ainda nessa noite? Aí ele diz, não, eu digo, né? Que aqui foi Deus falando comigo, sei lá, ele diz para mim. Eu vou dizer algumas frases aqui. Não insista em pessoas que já decidiram sair da sua vida. Ela já decidiu. Vou falar de novo. Não insista. Dê uma oferta para ela. O empregado que diz: eu quero sair da sua empresa. Contador, quanto é? 1.000. Tome mais 200. Só para você ir embora. Deus abençoe. Vocês estão aqui ou não? Tem gente que fica lutando para dar menos. Dê o que tem que dar e dê um pouco mais. Abençoe. Ela lhe fez um bem, era pior ela continuar. Entenda, quem tem que estar com a gente são pessoas que respeitam a nossa autoridade. Oh, aleluia, meu Deus. Quem tem que estar comigo são pessoas que respeitam a nossa autoridade. Entenda, olhe, você que me respeita, o diabo vem todo dia. Imagine quem não está mais respeitando, é uma presa fácil. O próximo passo é se rebelar na igreja. Ficar falando mal da gente. Não, ei, pastor, eu senti a direção. Vá na bênção. Deus te abençoe, meu irmão. Seja uma bênção onde você for. Alô, 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 vocês estão aqui mesmo? Amém. Algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, Deus falou comigo. Aí no final diz assim: pastor, você não vai falar nada não? Entenda, toda vez que você entrar na minha sala, dizendo que Deus falou com você, Ele é meu chefe. Eu vou falar de novo, para de novo. Escuta aí. Se você chegar na minha frente e disser: Deus falou comigo, Ele é meu chefe. Se Ele falou, eu vou falar mais o quê? Eu só tenho que orar com você. Pai, o Senhor falou com ele que era para acontecer isso, era para fazer aquilo. Então, Pai, eu vou estar aqui na expectativa de ver o Senhor fazendo isso que o Senhor disse que ia fazer na vida dele. Agora seja homem e mulher, para chegar no final e sustentar que foi Deus que falou, ou dizer no final que você errou. Esse negócio de ficar dizendo que Deus falou e Deus não falou é pecado. Seja como Paulo: digo eu, não o Senhor. Porque se você chegar de verdade para um homem de Deus temente a Deus e dizer: Deus falou comigo, ele não vai falar mais nada. Você já está tomado a decisão. Você não veio pedir conselho, você só veio comunicar. E quando alguém comunica, a gente só pode orar. Todas as vezes que eu cheguei para o meu pastor, eu disse: Deus falou, teve resultado no final. Uma vez eu errei, né? Me desculpe. Eu já errei algumas vezes. Poucas. Brincadeira. Estou brincando. Mas uma vez eu errei com o pastor Léo. Eu disse: pastor Léo, eu estou saindo do departamento de adolescentes porque Deus falou comigo para eu sair. E as coisas não deram certo. E o Espírito Santo disse: você não completou o ciclo lá. Eu tinha coisa para completar lá e você não completou. Eu sou um Deus de processo, volte. Eu voltei para o pastor Léo pode estar assistindo isso hoje, pastor Zito, que está lá em Rosário, os dois estão na Argentina, em 2 cidades diferentes. Eu voltei para ele e disse: eu errei. Era para eu ter demorado mais um tempo com você aqui. Eu estava debaixo de pressão, mas eu sou menino ainda e estou aprendendo. Vocês estão comigo ou não estão comigo?
Porque o que fez Satanás querer o trono de Deus, sabe o que foi? Querer mais poder. E talvez a gente está em um processo e a gente já quer mais poder. Só que a gente não está pronto. A gente não está pronto para mais poder. A gente não está pronto para mais funcionários. A gente não está mais pronto para mais boleto. A gente não está pronto para mais outra empresa. A gente não está pronto para mais outra coisa. Vai destruir a família, vai destruir a espiritualidade. Teve um casal na minha frente. Esse casal, eu disse, vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos. Não, pastor, Deus está falando. Eu vou abrir empresa aqui, ali. Eu disse, não está pronto. Não está pronto. Outros irmãos foram até ele. Cara, eu senti de Deus que não está pronto. Pastor, não estou mais tempo de ir para a igreja. Não estou mais com tempo disso. Não estou mais com tempo daquilo. Não estou mais com tempo nem para o filho, nem para aquilo. Mas as empresas. Hoje uma bagaçada. Querido, pelo amor de Deus, não acelere quando Deus está freando. E não pare quando Ele está acelerando. Saiba andar com Deus. Vocês estão nesse lugar? Ok. Lúcifer começou caluniando aquela pessoa. Caluniando Deus. Seus comércios. Rapaz, eu vou ser melhor. Escuta o que eu estou lhe dizendo hoje. Escute hoje nesse lugar. Se você tiver alguém que está caluniando alguém para você, ele também ou vai ou já está caluniando você para alguém. Funcionário que vem de outra empresa, começa a caluniar outra empresa para você, vai caluniar você também. Corrija. Corrija já, corrija. Vocês estão nesse lugar? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou tentando ser bem rápido. Lembra que no final eu estava orando, lendo, e disse que um fogo saiu de Satanás e consumiu ele? Vai ter uma revolta chamada Revolta de Coré. Está na Bíblia, a Revolta de Coré. Que revolta foi essa? Moisés orou e sentiu que Arão deveria ser o sacerdote. Ok? Seria o sacerdote. Só que Arão é parente de Moisés. E haviam 12 tribos. 3 milhões de pessoas. E a galera toda, não estou falando de uma galera toda. Quem está pronto para andar com os enfrentar os canceladores? Vocês estão aqui mesmo não? Quem está pronto para hoje ter 1000 curtidas, amanhã ter 0 e perder 1000 pessoas no Instagram? Essa é a nossa história. Deus está procurando pessoas que querem princípios. Eu também. Vamos lá. E aí Coré disse o seguinte: olha, eu estou aqui com todos os representantes legítimos de cada tribo. Nós representamos 3 milhões de pessoas. A gente pode engolir você agora. E a gente não aceita esse negócio aqui de ser seu parente aqui, o sacerdote não. A gente quer algo legítimo. Beleza, aí bota um pau lá dentro da barraca, 12 paus. E justamente no pau, lá na madeira, no cajado de Arão, nasce a rosa de Saron. É daí que surge esse nome. Eu quero adiantar. Chega um determinado momento, presta atenção aqui por Jesus. Chega um determinado momento que ele diz: pronto, foi feito, foi. E ele começa a orar. Cada um dos 12 que estavam ali estava com incenso. E daquele incenso, um fogo veio e consumiu eles. É muito parecido com a história de Lúcifer. Sabe por quê? Pegue essa agora e se acorde. Do princípio que você quebra, é o princípio que vai lhe quebrar. Vou falar de novo. Do princípio que você quebra, é do princípio que vai lhe quebrar. Repita assim comigo, diga, por favor mesmo, diga: não é Deus que vai me quebrar, porque Deus é bom. Se Ele pudesse, eu não era quebrado. Mas o que eu planto, eu colho, porque está escrito. Ananias e Safira, Novo Testamento.
Atos dos Apóstolos, mentem na presença do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que matou Ananias e Safira? Não, a mentira, porque o salário do pecado é a morte. Se você desonra, será desonrado. Você quer funcionários abençoados na sua empresa, seja uma bênção para a sua igreja local. Eu vou falar de novo, porque isso aqui é uma estufa de princípios. Isso aqui é uma estufa que Deus criou para que a gente, ao trazer algo, o nosso serviço, a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso amor, o nosso perdão, tudo que a gente depositar nesse lugar é multiplicado por causa da presença e a palavra de Deus. Oh, aleluia. Pastor, eu não consigo me submeter a essa visão. Vai para outro lugar. Pastor, o senhor está me expulsando daqui? Não, eu estou dizendo, a igreja pode se tornar uma maldição para você. Por quê? Porque você não pode estar em um lugar que você não possa se submeter. Eu vou explicando, por favor, me ame. Meu Deus. Lascou-se. Vamos para frente. Ah, meu Pai. Eu vou falar mais algumas coisas, vou pedir mais 10 minutos aí, me ajudem. Eu vou precisar de mais 10 minutos, amém, amados? Em João 5,30 está escrito assim, João 5,30 está dizendo o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a de quem me enviou. Jesus está dizendo, ei, preste atenção nisso, por favor, me ame mesmo, por favor, é sério. Jesus está dizendo o seguinte, ei, eu agora em forma de homem, os testemunhos de Jeová não entendem isso, eles não compreendem isso. Ele em forma de homem, ele estava submisso. Aí algumas pessoas acham que Jesus na hierarquia da Trindade é menor, como os testemunhos de Jeová acham. Ok, mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre Efésios, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, uns se submetem aos outros. Minha esposa é a líder da igreja de criança. Deus me delegou a autoridade da igreja. Eu deleguei para ela a autoridade da igreja de criança. A menos que Deus fale comigo algo, toda vez que eu for tomar uma atitude na igreja de criança, eu me submeto à autoridade que eu deleguei para ela. Eu sou subalterno à minha esposa? Não. Eu sou submisso a uma visão. Vai escutando, por favor. Isso vai abençoar tanto você, irmão. Amém, Jesus. Jesus disse, eu estou ouvindo algo de Deus, porque Ele me deu uma visão. E essa visão tem uma missão. Missão. Repita comigo, diga missão. Diga missão. Diga missão dada. Ok. Missão. Submissão. Tem uma missão. O que é, Senhor? Curar todos. Ok. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Eu não queria não me afastar de Ti. Mas se é sua missão, eu tomo ele todinho. Jesus foi até o sangue. Não falei não. Jesus foi até o sangue. Aí as mulheres dizem, eu queria tanto que o meu marido assumisse posições. Mentira, você não está pronta. Primeiro o marido tem que começar a ouvir Deus. Porque a submissão da mulher ao homem tem a ver com respeito. E a mulher respeita o homem porque o homem lava ela na palavra. Está em Efésios. Se o homem está lavando ela na palavra, porque ele está explicando para ela a visão. E quando ela entende a visão, porque foi lavada na palavra, agora ela entende a missão. E agora ela vai entender a missão que você tem, homem. E quando você disser para a esquerda, ele vai dizer, agora entendi, porque a gente vai ter que economizar dinheiro. A gente vai ter que economizar dinheiro por causa disso. Então a mulher não foi chamada para ser subalterna.
A mulher foi chamada para ser submissa a um homem que é submissa a Deus. Que estão debaixo de uma cadeia de comando. E daí surge a autoridade, porque a autoridade tem que ter princípios. E a mulher entende que se rebelar contra o marido que está debaixo de uma missão, porque ouviu uma visão, ela está indo não de contra o marido, mas de contra Deus. Oh, aleluia. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Porque fica um bocado de homem também. Seja submissa. Submissa ao quê? Ao quê? Eu não estou entendendo. Ao quê? Ao quê? Ah, quem entende dos negócios na casa sou eu. Mas quando quebra, ela vai junto. Ela não tem direito de saber, porque ela não entende dos negócios. Mas quando você quebra, ela vai junto. Vocês estão ainda comigo aqui? Ou vontade de pregar mais 2 horas, meu amado? Mas não vou não, calma, não vou não. Eu sei que tem uma necessidade para cada dia, amém? Em Mateus capítulo 5, versículo 5 ao 10, vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Ele vai dizer, eu tenho um jovem que está morrendo, está fora daqui. Jesus disse, eu vou lá. Ele disse, não precisa. Se você der uma ordem, acontece. Aí Jesus disse, nunca vi essa fé em Jerusalém. Como é isso? Ele disse, eu sou soldado. Eu estou debaixo de autoridade. E do mesmo jeito que eu estou debaixo de autoridade, essa autoridade que eu estou debaixo me dá autoridade sobre alguém. E se eu disser para esse alguém, vá, vem, você também. Eu entendi que você está debaixo da autoridade de Deus. E é daí que surge a autoridade sobre os demônios, doença, enfermidade, pobreza. Ei. Jesus disse, essa é a maior fé. Gente, quer ver o que é fé? Vocês querem entender o que é fé? É desse rapaz aqui, que não é judeu. É um romano ímpio, mas ele entendeu. Ele entendeu que fé tem princípios e vem de uma autoridade que está mandando algo. Se você não está debaixo de autoridade, você não tem autoridade. Você vai mandar vir, não vem. Você vai mandar ir, não vai. O meu pastor Delry está repreendido em nome de Jesus, o que eu vou falar aqui agora. Mas se acaso ele, entenda, vocês vão entender meu coração. Acaso ele só hoje pudesse ficar sentado, está repreendido em nome de Jesus. Mas ele tivesse vivo, e na autoridade que ele tem, eu iria honrar ele, não pelo que ele pode me dar, mas porque ele é o ícone. Ele é o símbolo dado por Deus na terra de uma pessoa que eu tenho que honrar. O seu pai, numa cadeira de roda, tendo que todo dia botar no sol e voltar. Você não pode topar na bunda dele quando ele for ser lavado de qualquer jeito. Não, você não está entendendo não. Me ame em Cristo Jesus. Eu não posso botar a legenda. Você tem que cuidar do seu pai, porque ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. Vocês deixam eu falar mais um pouco? Meu Deus, eu vou ter que pregar outro dia. Deixa. Vai dar não. Lascou-se. Só vou falar isso rapidinho. Gênesis 7:7. Grupo de louvor, vem cá. Gênesis 7:7 diz. Gênesis 7:7 diz que Noé entrou de qualquer jeito na arca. Os filhos entraram de qualquer jeito. Mulher foi na frente, ele atrás. Mas lembre, Noé estava representando uma sociedade decaída. Depois, em Gênesis 8, do 15 ao 16, Deus disse, antes de sair da arca, Noé, pega a sua esposa com a mão e manda seus filhos ir atrás. Porque eu estou restaurando a sociedade, eu quero restaurar os princípios. Alguém tem dúvida? Que houve uma formatação. Deus formatou a sociedade. E eu quero começar do jeito certo. Noé não faz isso. Noé saiu da arca querendo tomar uma. Está escrito, me perdoa, mas está escrito. Ele foi correr atrás de produzir vinho. E ele começou a tomar uma lá. Ele cai nu. O filho vem.
vê ele nu e começa a mangar da cara dele. E Deus não gostou daquilo. E o filho foi amaldiçoado. Quando Deus ele nos ensina princípios, Ele está querendo nos prosperar, nos abençoar, mas não é de qualquer jeito. Ele está querendo potencializar você. Sabe, amados, deixa eu falar algo para você. Por que eu toquei nesse assunto? Porque a autoridade, ela vai vir justamente da honra e do respeito às autoridades que nós precisamos identificar. Essa semana eu me lembrei do Provérbio 27:18, que diz assim, estou finalizando mesmo: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. A Bíblia está dizendo que as autoridades precisam ser cuidadas. E quando nós temos essa consciência, nós comemos dos frutos. Estava eu, Rafaela e Fabiano, em determinado lugar. E eu sentei lá nesse lugar, estávamos vindo da gravação do campo de futebol. Estava seco o lugar. Como várias vezes nós vamos para os lugares assim, secos. Os lugares secos, restaurantes e outros lugares. E nós vamos tomar um açaí em determinado lugar, seco. E as pessoas começaram a parar: pastor. E outras pessoas começaram a chegar e sentar. Cadê Fabiano? Está aqui? E a mulher veio e disse: rapaz, só foi vocês sentarem aqui que começou a encher, ao ponto que acabou tudo. Foi, te pediu umas coisas? Não tem porque acabou, ele não estava preparado para isso. Aí eu fui ousado, eu disse: é porque aonde eu vou, a bênção me acompanha. Aí ela disse, ele estava na hora, Rafael também: o senhor é o quê? Eu disse: eu sou cristão e pastor da igreja Verbo da Vida lá. Bem que eu sabia, porque desde a hora que o senhor entrou aqui, eu comecei a me arrepiar e sentir a presença de Deus. O senhor não foi? Deixa eu dizer uma coisa: você não é qualquer coisa não. Você não é qualquer coisa. Você carrega a unção de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa a bênção de Deus sair de você. Porque o diabo quer roubar os princípios, e os princípios ativam a honra. Deixa eu falar uma coisa para você: me ame no que eu vou dizer, me ame por Jesus. Hoje nós estamos em um tempo de digitais influência, e eles cumprem um papel extraordinário. Eles divulgam. Então, em nenhum momento eu estou dizendo do digital influência. São importantíssimos, maravilhosos, extraordinários. Amo as métricas, tudo mais. Mas nós somos espirituais influência. E se você for um digital influencer, você precisa entender hoje que você também é um espiritual influencer. Aí pronto. Sabe por quê? Escute isso. No dia que um digital influencer vai na sua empresa, ele vai divulgar para 2.000 pessoas. Irmão, eu tenho no meu Instagram umas 3.000 e pouca pessoas. Teoricamente é um Instagram paia. Para o que tem aí, eu sou paia demais no Instagram. Mas, querido, pense nos 3.000 e pouco, que aonde eu vou e posto. As pessoas vão lá e vão comer, as pessoas vão lá, vão visitar, as pessoas vão querer estar lá, porque a unção, ela sela compromisso. Não, você não entendeu não. A influência só divulga, mas a unção sela compromisso. Quando você honra as autoridades, você colhe do fruto. Às vezes, amados, a gente vai num restaurante e a gente é bem tratado.
E a gente deixa lá uma gorjeta. Quando você for no restaurante, deixa a gorjeta, tá entendendo? Crente que é crente paga além. É isso mesmo. Tá agora uma mania das instituições, por exemplo, chegar e na hora que vai pagar a gorjeta diz: não, aqui só passa o da casa. Se você quiser passar a parte, aí alguém diz: não, é porque passa um Pix. Você tem um Pix, irmão? Eu vou dar um Pix. Mas, amados, a gente não pode honrar. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu estou mandando você honrar. Mas quando você honra, as coisas... Como é que eu poderia dizer isso? Jesus, me ajude. E não honra as autoridades que estão sobre você, você está invertendo valores. Eu vou lhe fazer uma pergunta séria para você. Quanto você tem honrado as autoridades que estão sobre a sua vida? E como é que você quer que no reino espiritual suas orações sejam respondidas? Como é que você quer avançar na sua vida? Sabe, queridos, a gente chega aqui na igreja muitas vezes e diz: gente, vamos fazer isso. Por que a gente está mandando a gente fazer algo, querido? Porque a gente está ouvindo de Deus. Vai para um aconselhamento com o pastor orienta algo, não faz nada daquilo que está orientando. Você está mangando da cara de Deus. Tem coisa que só eu posso falar nesse altar. Vem para a igreja, se torna membro da igreja, e o pastor diz: olha, todo mundo quinta-feira agora, por exemplo, eu quero lá no estádio de futebol, a gente vai fazer um culto lá profético, a gente vai fazer algo diferente, a gente vai marcar. Não, é porque eu acho que, sabe, nesse dia, irmão, se eu fosse você, eu desmarcava até compromisso para estar lá. Eu vou ensinar para vocês o que é honra, tá bom? Amém? Vocês me amam. Faz o que quiser, age do jeito que quiser. Deixa eu dizer uma coisa: se seu pastor, se a igreja, que é uma autoridade espiritual, está falando isso, querido, você tem que se empenhar para estar junto. Você tem que se empenhar, porque existe algo de Deus, amados. Hoje quem ia dar o testemunho do Rema, vai deixar para um outro dia. Eu vou dar hoje, quem ia dar hoje, dá outro dia. Deixa eu falar para você uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer agora. Já vou falar um minuto Rema aqui. No dia que eu fui fazer o Rema, eu trabalhava de plantão no presídio do Copecam. Pau! 12 por 24, 12 por 72 horas. Faça as contas. Fazia faculdade de Direito na UNIT. Na época que era um cacete de torar na UNIT. Jorge Valença, Monte Alegre, Costa Neto, pau! Eu peguei 7 matérias e a monografia. E tinha 6 meses para me casar, reformando o apartamento. Qualquer um desses motivos já era motivo de não fazer o Rema. O Espírito Santo disse: eu quero você dentro do Rema. Meu irmão, eu peguei aqui, ó. Beleza, Espírito Santo. Fui fazer o Rema, fiz o Rema. Muitas vezes dormindo, por causa do plantão, ficava em pé. Ficava em pé lá atrás. No outro ano, Dani foi fazer o Rema. O Espírito Santo disse: você vai ter que fazer o Rema de novo com ela. O primeiro ano de novo. Depois aconteceu uma situação em X, Y, e eu fui fazer de novo lá o primeiro ano do Rema com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você, entenda, quando eu olhava para a minha agenda, eu dizia: não tem como. Senhor, o Senhor está mandando fazer, mas não tem como. A agenda é matemática, dias são matemática, horas são matemática, não tem como. Eles botam o pé. Eu me inscrevi. E Deus começou um ribuliço. Eu passei em tudo. Concluí o apartamento. Me casei em 6 meses. Não tinha dinheiro para festa. O pessoal da igreja se juntou, todo mundo deu uma festa para a gente. Não tinha dinheiro para passagem de avião chegou. Não tinha dinheiro ah, meu Deus, lua de mel. Marcos Góes me deu a lua de mel, esse é o nome de todo mundo. Não tinha geladeira, chegou a geladeira. Não tinha, chegou. Deixa eu dizer uma coisa: quando você honra Deus, Deus honra você, irmão. Não venha dizer que não funciona. Quem está colocando limitação em Deus é você. Quando você disser: eu entendo a autoridade que está sobre mim, eu respeito a autoridade dela. Quando um pastor que está pregando sobre coisas sobrenaturais vier para você e falar algo, não faça conta.
É verdade, irmão. Falar o que para você? Seu papel é olhar para Deus e dizer: Senhor, o que esse pastor está falando é verdade? É. Está na Bíblia? É. O que é que eu faço? Deixe Deus colocar no seu coração. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não fique com a cara de mamãe quero broa, como se não estivesse falando com você. Porque quem está nessa igreja, Deus está falando com você. Só para eu saber que você me ama. Diga: pastor, eu te amo. Diga de novo. Diga: pastor, diga: eu te amo. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido e eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.